25% da população tem pelo menos uma dor de cabeça forte ao longo da vida. Cerca de 70% das mulheres e 50% dos homens, é bastante, apresentam pelo menos um episódio ao mês. Já a enxaqueca, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, é considerada a 10ª doença mais incapacitante e acomete em torno de 15% da população mundial. No Brasil, são aproximadamente 30 milhões de pessoas que sofrem da doença. Agora, é complicado, né? O que é dor de cabeça? É a mesma coisa que enxaqueca? O que é enxaqueca? Para a gente descobrir, você sabe que eu já trouxe aqui vários especialistas, a gente está sempre buscando. Eu mesma sou uma das maiores interessadas no assunto que eu sofro de enxaqueca. A gente tem hoje a membro diretora da Sociedade Brasileira de Cefaleia, vice-coordenadora do Departamento Científico de Cefaleia da Academia Brasileira de Neurologia. Ela é neurologista, ela é uma pessoa experta no assunto, doutora Célia Rosley. Muito obrigada por ter vindo. Estou muito feliz de ter atendido ao nosso chamado aqui para a gente tentar entender o que acontece, né? O prazer é todo meu. Sempre é bom informar as pessoas, principalmente os sofredores de dor de cabeça, porque quem tem dor de cabeça sofre muito. É verdade. Desde contar, eu mesma sou uma delas, Exatamente. eu sei o que é. É igual dor de cabeça e enxaqueca ou são duas coisas diferentes? Existem quase 200 tipos de dores de cabeça. A enxaqueca, embora seja apenas um desses 200 tipos. Então, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. É o mais conhecido, mas não é nem o mais comum. O mais comum é a dor de cabeça tensional episódica, que é aquela que todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida, que é uma dor de leve a moderada, que ou porque bebeu muito, ou porque dormiu mal, ou porque trabalhou excessivamente. E essa, como o nome está dizendo, ela é esporádica, episódica, e passa com qualquer analgésico. E a enxaqueca? Ela é caracterizada pelo... É terrível, porque a enxaqueca, como você já viu, está entre as 10 doenças mais incapacitantes. E ela é caracterizada por quê? Porque a dor dura de 4 a 72 horas. A pessoa pode ficar 3 dias com uma dor. Ela geralmente é latejante, pulsátil, pega um dos lados da cabeça e quando muito forte, acaba pegando a cabeça toda. É uma dor que piora com luz, com cheiros, perfumes fortes, gasolina, material de limpeza, com barulho e com movimento. O paciente que está com enxaqueca, ele não pode abaixar a cabeça, que dói muito mais. Então, ele geralmente fica em repouso, no escuro. Eu gosto de pensar no corpo como um todo e imagino, eu, não sei se estou certa, que essas doenças seriam sintomas de que tem alguma coisa em desequilíbrio, em desordem. A enxaqueca, ela pode ser vista dessa forma? Vamos explicar melhor. Existem as dores de cabeça primárias e as secundárias. Primária, quando a própria dor é a doença, é o caso da enxaqueca. Secundária é quando a dor é causada por sinusite, por problema de vista, por um tumor, por um aneurisma, por um problema de coluna cervical. Mas a enxaqueca não é só a dor de cabeça. Ela é uma doença que tem vários fatores. O paciente enxaquecoso, ele tem muitas comorbidades. O que é isso? Coisas que acontecem junto. Ele pode ter fibromialgia, ele pode ter depressão, ansiedade, insônia. É um paciente que não pode sair da rotina, porque se ele ficar sem dormir, ele tem dor de cabeça. E se ele dormir muito, ele tem. Se ele pular o horário de refeição, ele tem dor de cabeça. Se ele exagerar na alimentação, ele tem dor de cabeça. E por que ele tem enxaqueca? Qual a causa? É uma doença neurológica, cerebral, né, neurológica, geralmente genética. Geralmente alguém na família tem. E ela ocorre por uma disfunção química cerebral. São substâncias químicas que entram em desequilíbrio, como serotonina, que se fala muito, adrenalina, endorfina. E como depressão, como esquizofrenia, a enxaqueca não tem exame para diagnosticar. O diagnóstico é puramente clínico. Então, uma consulta para um paciente de enxaqueca demora 1 hora,
primeira vez acontecer. Ok. A gente foi para as ruas para ter também um termômetro, Muito bom. o que as pessoas fazem, como é que elas convivem com essas dores, né? Vamos acompanhar, porque depois a gente Isso é muito interessante. aprende com a experiência do outro, né? Que tem essa dor que às vezes é insuportável, mas daí a gente também tem aqui a devolutiva da médica, que é especialista no assunto. Pode rodar. Cláudia, hoje o nosso assunto é enxaqueca. Aquela dorzinha chata que chega sem avisar. E o que fazer quando ela chegar? Muitas pessoas ficam no escuro. Outras tomam remédios. E você, o que faz? Tomar remédio e ficar deitada. Procuro ficar no escuro, né? Porque eu acho que a claridade, ela também atrapalha um pouco. Eu costumo tomar Dorflex, que eu acho que é um relaxante muscular, né? Agora, como eu já sei que os sintomas da enxaqueca, então não costumo ir ao médico. Já chegou aí? Já sim. Então, ele fala que ou é a alimentação também, que pode vir a enxaqueca, ou às vezes o estresse, o cansaço também, né? Já sofreu alguma dor de cabeça muito forte? Dor de cabeça forte sim, enxaqueca não. O que você faz quando você está com uma dor de cabeça muito forte? Toma um remedinho. Quando ela começa, você já toma? Já tomo. A maioria das vezes tem que deixar tudo apagado, pra poder... Eu acho que não dá muita coisa na cabeça, sabe? Muita claridade é ruim. A gente estava aqui conversando porque é interessante que as pessoas realmente elas vão ficando enlouquecidas, né? A doutora falou que tem casos tão sérios que as pessoas estão tentando e já teve casos de gente que até desistiu de viver por conta de tanta dor, né? Mas a gente também sabe que, às vezes, com os testes, com as tentativas pessoais, algumas pessoas encontram ali uma solução. Exatamente. A gente tem, inclusive, uma história muito interessante de uma advogada que mudou seu estilo de vida, sua alimentação e ficou bem, melhorou da dor de cabeça. Vamos assistir. A advogada Aurélia sofreu muitos anos com enxaqueca. Na adolescência que começou mais essa dor de cabeça bem forte e com o tempo ela ia piorando, né? Então quando você ficava muito tempo estudando, aí a gente começa a pesquisar por que é a dor de cabeça, se é por causa da vista, se é de alimentação. Bom, fiz todas as tentativas para descobrir a origem dessa enxaqueca, né? Lembrando que também minha mãe também sofria de enxaqueca, então eu sei que tem um fator hereditário, né? E com o tempo isso foi se agravando, a gente tomava remédio, virava um círculo vicioso. Você tomava remédio, passava a dor de cabeça, você não tomava, você tinha dor de cabeça. Todo dia, era uma coisa impressionante. Aí passei a tomar coisas mais fortes, como Naveia, Novalgina, Plavil e glicose, para poder passar, porque vinha vômito, vinha tudo, né? Mas eu tentava evitar tomar medicamento, né? Não tinha como. Quanto mais tempo demorava para você tomar, pior era a reação. Eu já passei muito mal no trânsito, dirigindo. Ter que parar o carro sozinha na rua, e aí vem vômito, vem tudo, né? Então teve um período bem crítico. Mas a pior enxaqueca de todas é aquela que você acorda no meio da noite com a dor de cabeça sem saber do que. Aquela é horrível. Que aí você não tem o que fazer. Já acordou com ela, você não sabe de onde, mas demora assim. No mínimo, depois de não tomar o remédio, se ela não estiver tão forte assim, uma hora, no mínimo, para você poder conversar. Às vezes você pode fazer remédio por forte, você não pode sair, não pode dirigir, nada. Depois de tantos anos lutando contra a enxaqueca, a Aurélia conseguiu vencer e acabar com as crises. Descobri também, em todas essas tentativas, que a alimentação é fundamental. Tem alguns alimentos que desencadeiam, sim, a enxaqueca. Chocolate, bebida alcoólica, para quem já tem uma predisposição, né? Bebida alcoólica, alimentos muito condimentados, por exemplo, cebola crua, desencadeava enxaqueca, alho, alguns alimentos mais fortes desencadeavam enxaqueca. Aí depois você vai tentando contornar com a sua alimentação. Lógico que eu não como nunca mais essas coisas, como, mas com muita cautela. Como vários remédios para enxaqueca, muito mais fortes, remédios que você tomava para cima, mas não podia dirigir, não podia sair sozinha, andar sozinha na rua, que era muito forte. E eu queria eliminar tudo isso, fui tentando todas as alternativas, e a que eu encontrei foi a natação.
porque a respiração influencia muito, quer dizer, quando você começa com a dor de cabeça e tal, aprender a respirar, a gente não percebe isso, né? E com a natação, assim, melhorou 80%. Eu nunca mais tomei remédio para dor de cabeça. Hoje em dia, assim, é a coisa mais rara que tem. Posso dizer que uma vez por ano eu tomo remédio para dor de cabeça, nunca mais. Obrigada. Daí a gente tem um relato de alguém que sofre com a dor. Mas isso tem comprovação científica? Faz sentido o que a gente ouviu? Mudar a alimentação, por exemplo? A gente fala que a alimentação, o alimento pode ser um gatilho para a crise, mas é muito individual, não é todo mundo que come chocolate que vai ter dor de cabeça. Por isso que o paciente, quando faz tratamento conosco, nós fornecemos um diário e ele preenche esse diário falando o que aconteceu antes da crise. Por exemplo, um alimento até 12 horas antes da crise, ele pode ser responsável pela dor. Pode ser peixes amarelos, embutidos, molhos vermelhos. Claro que o mais importante de todos eles é o álcool, que é o que mais desencadeia a crise de enxaqueca. E ela falou de que ela melhorou muito. Claro, se você evita os alimentos desencadeantes, você faz uma atividade física que te dê prazer. Não adianta eu falar, você só vai sarar se você fizer yoga. Sarar não vai, mas melhora muito, diminui a frequência, porque qualquer atividade física aumenta a endorfina. O que é endorfina? É a nossa morfina interna, o nosso analgésico interno. E o cérebro do enxaquecoso, ele é pobre em endorfina. Por quê? Porque o uso abusivo de analgésico, ela mesmo falou que ela estava evitando de tomar muito analgésico, porque o uso abusivo desses analgésicos faz com que o cérebro se acomode, pare de produzir endorfina e ela vai ter cada vez mais dor, mais dor. Então, quando ela reduz o número de analgésicos, faz uma atividade física regular, muda os hábitos de vida e pratica uma atividade física que dê prazer para ela, vai ajudar a melhorar muito a dor de cabeça. E aqui eu vejo que a gente tem, então, o modelinho do cérebro, né? A gente tem esse outro aqui, que exemplifica Do botox, da toxina botulínica. Esse é um dos tratamentos? Um dos tratamentos. Então vamos falar de tratamentos os modernos para ir lá no ponto da enxaqueca e da dor de cabeça. Primeiro nós temos que saber que tem tratamento abortivo, que é o que vai abortar a crise, que nós estávamos conversando no intervalo, que existem vários medicamentos. A última novidade dos abortivos é uma associação de um triptano, que é um vasoconstritor, com um anti-inflamatório. Porque o que nós falamos? Durante uma crise, além das alterações dos nervos e tudo, acontece uma vasodilatação e uma vasoconstrição. A dor primeiro contrai o vaso, depois dilata. A dor ocorre quando tem essa vasodilatação. Por isso o remédio usado é vasoconstritor junto com o anti-inflamatório, porque o latesamento é o processo inflamatório. Esse é o medicamento, a novidade do medicamento para abortar a crise. E só tem, eu até falei o nome, não posso falar o nome. Não pode. Mas só tem esse único? Só tem esse, por enquanto, no Brasil. Lá fora tem outras associações. E ele tem contraindicação? Claro, como todo remédio, por ser um vasoconstritor, se o paciente for hipertenso, tem que tomar cuidado, cardíaco. Conversa com o teu médico, tem então essa novidade. Tem que ser com orientação médica. Perfeito. A outra, eu vou falar a toxina botulínica, ela foi aprovada em 2011 no Brasil, em abril de 2011 pela Anvisa. Ela é indicada quando? Quando o paciente tem enxaqueca crônica. O que é uma enxaqueca crônica? É quando o paciente tem mais de 15 dias ou mais de dor de cabeça por mês. Então, complementa muito o tratamento preventivo. Não é uma aplicação só, são vários pontos. Não tem nada, todos esses pontos. Tudo bilateral. Por que tem o músculo? Porque aplica onde tem músculo. E não é só uma aplicação. Aplica hoje, daqui 3 meses de novo, é em torno de 5 a 6 aplicações, no intervalo de 3 meses. E o que foi aprovado no início do ano passado, tanto para abortar a crise, que nós chamamos de tratamento de neuromodulação.
Porque a neuromodulação aqui vai estimular os nervos trigêmeos, que são muito comprometidos durante uma crise de enxaqueca. E ele serve tanto para botar uma crise, quando você aperta uma vez só, como para prevenir, quando você aperta 2 vezes, e para relaxar 3. E o que ele faz? Então, ele estimula o trigêmeo. Então, a hora que você coloca o eletrodo aqui e coloca ele na cabeça. E daí você liga aqui. E daí ele fica dando os estimulozinhos. Mas o paciente sente? Sente. São choquinhos? São choquinhos muito leves. E na crise, eles vão aumentando de intensidade, vão diminuindo. E o preventivo tem que usar todos os dias durante 20 minutos e começa a funcionar a partir do 3º, 4º mês de uso diário. Ok. Bom, vamos responder as perguntas e assim, se for surgindo mais alguma questão, também eu faço aqui, tá bom, doutora? A Lilian Hilarina, ela é de Caseiro, Minas Gerais, ela diz: sofria muito de enxaqueca, a ponto de não aguentar, dava até náuseas. Mas conversando com o meu ginecologista, ele trocou meu anticoncepcional e falou que poderia, do jeito que estava, levar até um AVC, mais de uma vez por mês. Mais uma vez por mês ainda tem essa dor. Ela fala que só melhora com... Ela dá um medicamento, cloridrato de naratriptana, mas ela fala, mas toda vez que tomo, minha mandíbula e nuca parece que endurece. Por que isso acontece? Trava por ser o vasoconstritor. Não é todo mundo que tem isso, mas é uma vasoconstrição tão grande, às vezes eles sentem aperto no peito também. Mas é muito raro, mas tem gente que tem. Agora, eu tenho que falar, ela falou uma coisa muito importante de AVC. Existe a enxaqueca com aura e a enxaqueca sem aura. O que é enxaqueca com aura? É quando a paciente ou o paciente, antes da dor, ele tem alguns sintomas que podem ser visuais, então ele enxerga cobrinhas luminosas, ou perde a metade do campo visual, ou bolas escuras, ou sensitivos que ele tem dormência. Começa aqui, vem para cá, para metade do rosto e a metade da língua, e a pessoa pensa que está tendo um AVC, mas é progressivo. E depois desse sintoma, pode ou não vir uma dor de cabeça. A maioria das vezes vem, mas existe a aura sem a dor. E a sem aura tem a dor, mas não tem esses sintomas. Qual que é o perigo disso? Pacientes que têm enxaqueca com aura não pode, em hipótese nenhuma, fumar, porque aumenta o risco de ele ter um acidente vascular cerebral. Isso é seríssimo, gente. Porque tem uma vasoconstrição muito potente, pode contrair até. E o paciente que tem enxaqueca com aura também não pode tomar anticoncepcional com estrógeno, com estradiol, porque aumenta o risco também de AVC. E as 3 coisas, enxaqueca com aura, cigarro e anticoncepcional com estrógeno, triplica o risco de AVC. Então, ó, lição de casa, anotar todos os sintomas. Tem dor de cabeça, vai anotando tudo, faça o seu diário. E agora você já sabe, os tratamentos mais eficientes. Então, na crise é a junção desse vasoconstritor com anti-inflamatório, triptano e anti-inflamatório. Tem também o, como se chama? Neuromodulação, é uma neuromodulação. A vou neuromodulação, falar o nome. que é essa tiarinha que Isso, você é uma pode usar. E o Botox, a toxina botulínica. São os 3 mais revolucionários tratamentos. Exatamente. Espero que a gente tenha te ajudado com esse bate-papo. Agradeço a doutora Célia Horsley, muito obrigada por ter vindo. Quero aprender mais contigo. Pode voltar outras vezes, tá bom? Nós vamos falar depois das dores de cabeça dos homens, que é essa que eu te falei, da suicida, da orgasmo. Então a gente precisa trazer isso aqui com urgência. O site é www.cefaleia.net e o telefone é 011 3812 1267. Até a próxima, foi um prazer recebê-la, viu? Obrigada. Tchau, prazer foi meu.